Bem-vindos ao 22º episódio do podcast da EduERJ. Hoje vamos falar sobre o livro Autotradução, Questões Sempre Atuais, Pontos de Vista Distintos, publicado pela editora da UERJ em 2024. Meu nome é Laís Barreto e hoje eu tenho o prazer de receber a professora Maria Alice Gonçalves Antunes, uma das organizadoras do livro junto à professora Irma Caputo. Maria Alice é membro do programa de pós-graduação em letras da UERJ e professora visitante no Departamento de Mediações Interculturais da Universidade Federal da Paraíba. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Bom, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual o conceito de autotradução que vocês trabalham no livro, né? A autotradução é uma tendência atual ou ela é uma prática que já existe há algum tempo? Se explicasse isso um pouco para a gente. A autotradução é uma atividade que já existe há milênios, né? Eu estou agora escrevendo um artigo que eu começo justamente por aí, falando da autotradução, que é uma prática que existe desde o Egito Antigo. Sabe aquelas pedras, a pedra da Roseta, por exemplo, que está lá no Museu Britânico? Existem dois blocos de texto, a tradução do outro. E existe a possibilidade de que o mesmo escriba tenha escrito os dois. Logo, ele mesmo traduziu o texto, né? Isso é uma possibilidade, não uma verdade, né? Eu vi uma entrevista de um professor que ele falava isso, né? A gente não sabe quem foi o escriba que fez, mas é uma possibilidade. Um historiador judeu, o Flávio Joséfos, ele mesmo traduziu a Guerra dos Judeus, ele escreve isso na introdução ao texto. Então, assim, a autotradução é uma prática muito antiga. Apenas não se estudava como autotradução, como a maioria das pessoas era falante de muitas línguas, né? Não era falante monolíngue, né? Então, não se dava atenção a isso, não era importante isso. Mas é uma prática muito antiga. E hoje em dia continuam existindo muitos autotradutores. Naquelas regiões, principalmente, que existem questões linguísticas, ou naqueles países bilíngues, Espanha, por exemplo, com o basco, com o catalão, nessas regiões com falantes bilíngues, existem muitos autotradutores. Canadá, por exemplo, também. E Estados Unidos, com a questão do espanhol e do inglês, também. Então, assim, há muitos. No livro, a gente vai tratar, o conceito que a gente vai usar é o conceito que eu chamo assim, da autotradução linear. O que é linear? Porque é um conceito de autotradução que obedece a limites, digamos, bem definidos. Existem dois textos. Um que é considerado um texto-fonte e outro que é considerado um texto-alvo. Um autor tratou os dois, a não ser no texto da Irma, que vai trabalhar, a Irma Caputo, né, a outra organizadora, que vai tratar da autotradução intersemiótica, que é algo que poucos ainda falaram, né? Porque aí você tem um texto, que é um texto, no caso do texto dela, é uma pintura, é uma escultura, e você vai ter um outro texto, que é um texto escrito. E aí é um tipo de autotradução que ainda poucas pessoas falaram, né? Na apresentação do livro, você destaca que existem duas grandes vertentes no entendimento da autotradução. Uma compreensão linear e outra não linear da autotradução. Você poderia explicar quais são e em que elas se diferenciam, basicamente? Linear era isso que eu estava dizendo, né? Desses autores que escrevem o livro, o que é entendido ou visto como um original, normalmente na língua do país onde eles estão, ou na sua língua materna, depois eles mesmos, alguns em colaboração com um tradutor, chama-se autotradução colaborativa,
na outra língua. Então, existem 2 textos. Um que é entendido como original e outro que é entendido como autotradução ou tradução. Isso é uma tradução linear. É uma tradução como tantas outras. Existem 2 textos. A não linear é aquela que a gente não vê 2 textos. Pensa, por exemplo, nos imigrantes, na situação dos migrantes. Vou pensar nos acadêmicos, gente que mora no estrangeiro, que trabalha no estrangeiro, como, por exemplo, pesquisadores que eu entrevistei para os meus trabalhos. Um certo dia, a professora estava numa apresentação e ela chegou ao local, havia muitos portugueses e brasileiros nesse local. Ela tinha preparado uma apresentação toda em inglês e quando chegou lá, falaram para ela, pediram a ela para ela apresentar em português. Então, ela fazia a apresentação, mas ela traduzia mentalmente um texto que não existia, um texto propriamente dito. Apenas anotações, um slide de PowerPoint para aquelas pessoas numa plateia. Então, existe a tradução, existe um texto que é mental e existem aquelas pessoas que estão ouvindo falar. Mas, enfim, muito diferente da compreensão que a gente tem habitual de tradução, da compreensão linear, da compreensão restrita, que é um outro termo que se usa também, do que essa. Ou pensa, por exemplo, num aluno ou num professor que escreve um texto em língua estrangeira. É lógico que ele, mentalmente, ele processa várias coisas numa língua, normalmente a nativa, especialmente se ele não tiver o vocabulário, a estrutura naquela língua estrangeira, ele vai vertendo ou traduzindo para a língua estrangeira antes de passar para o papel. Então, ele tem um texto no papel e o outro texto, se eu posso assim chamar, está lá na cabeça dele. Então, houve uma atividade de tradução mental, como dizem alguns pesquisadores, mas a gente não vê. Então, é isso que a gente chama de não linear. Não linear porque ela não é assim tão facilmente visível, tão facilmente constatável, digamos, né? E se você pensar nas situações de migrantes, as coisas que eles enfrentam mesmo, as situações que eles enfrentam no dia a dia, aí a falta de termos para você definir essas situações aí é maior ainda, né? Porque pensa, por exemplo, sei lá, situações do dia a dia, uma prova que vai fazer para um emprego e ele precisa responder na língua estrangeira coisas que ele não acessou, não viveu na língua materna, e por aí vai, né? As situações de tradução são muitas, né? Muitas. Queria que você explicasse um pouco para a gente agora quais são as diferenças fundamentais. Acredito que a gente já está discutindo isso, mas aprofundar um pouquinho dos processos de tradução e autotradução. Acabei de escrever sobre isso num artigo, saiu agora numa revista do GT de tradução da Ampol. Há pouco tempo eu descobri algo que já existe, quer dizer, oficialmente há não tanto tempo assim, mas eu descobri uma região em Portugal, no nordeste de Portugal, onde existe uma língua, o mirandês. E lá em Miranda do Douro existem muitos autotradutores. E a autotradução virou uma atividade de resistência
para salvar a língua mirandesa da extinção. E eu estava falando sobre isso, na diferença entre autotradução e tradução. E aí, quase ao mesmo tempo, o René Grutman lançou um artigo justamente falando sobre isso, né? O que diferencia a autotradução da tradução, né? É pouca coisa. Uma delas, a possibilidade da simultaneidade. Quer dizer, é possível para o autor que traduz o próprio texto escrever o original e traduzi-lo para outra língua ao mesmo tempo. Por exemplo, outro dia conversando com os meus alunos, eu tenho uns alunos que são loucos pelo Walter Benjamin. E aí o menino me falou, o Walter Benjamin também fazia isso com o tradutor dele. Ainda que fizesse, mas mesmo que ele tenha um certo grau de simultaneidade, é muito difícil que esse grau de simultaneidade que um autor tenha, um autor que escreve o original e o tradutor que traduza, é muito difícil que esse grau de simultaneidade seja o mesmo que o autor tem com o próprio original. Quem fazia isso, e tem até um vídeo dele facilmente achável no YouTube, é o André Brink, que era um escritor sul-africano. Ele nem chama isso de autotradução, não. Ele usa um outro nome. Cross-pollinization. Eu nunca tentei traduzir isso, porque é um termo bem diferente. Interpolinização, sei lá. Mas ele falava isso, que um texto poliniza o outro. Então, ele, ao mesmo tempo que escreve, ele traduz, e aí quando ele traduz, ele vê uma coisa no original que ele não quer mais ou que ele quer mudar, e aí os textos vão se polinizando. Então, isso é uma diferença bem grande entre a autotradução e a tradução. E é bem interessante, né? Sim. E difícil de replicar. Agora, saindo um pouco do nosso tema e passando para a pesquisa, eu queria te perguntar o que te levou a essa área, e mais especificamente a esse tema, então. Foi um completo acaso. Eu trabalhava numa escola de idiomas e eu estava pensando em começar o doutorado. Eu queria tradução, porque eu já trabalhava na UERJ com tradução. E eu estava pensando, estava lendo, e um colega nessa escola me falou que ele tinha pensado em começar a estudar os textos do João Baldo Ribeiro, porque o João Baldo escreveu e depois traduziu ele mesmo, o Sargento Getúlio e o Vivo Povo Brasileiro. Mas ele tinha desistido, não sei porquê, e ido pesquisar audiovisual. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui pesquisar, não sei o que, não tinha nada sobre o assunto, praticamente nada. Falei, quer saber? Eu vou por aí. E aí fui, comecei a estudar e descobri uma tese na Espanha, da Helena Tanqueiro, depois uma outra da Verena Jung, uma alemã, e a do Samuel Beckett, uma mais antiga, que era do Samuel Beckett, era sobre o Samuel Beckett, e descobri minha orientadora na PUC do Rio, e pronto. Aí consegui contato com o João Baldo, e pronto. Aí saiu a minha tese, que assim, no ano que ela saiu, eu defendi em abril, em janeiro eu descobri o primeiro, assim, depois desses, o primeiro livro, assim, sobre autotradução literária foi lançado em 2007, eu acho que eu defendi, 2007. Mas depois de muito tempo, foi o primeiro, assim, a ser lançado, quase junto com a minha tese. A minha tese é uma das primeiras em autotradução que saiu. Excelente, professora. Esse é um tema que merece cada vez mais destaque, inclusive. O livro, ele reúne textos de diferentes autores e pesquisadores internacionais, promovendo e atualizando o debate sobre a autotradução no Brasil. Nesse sentido, ele apresenta uma variedade de pontos de vista sobre a autotradução. Você poderia falar um pouco sobre como as 3 seções do livro foram divididas e como elas enriquecem a compreensão desse fenômeno? Olha, eu acho que ela traz... A gente sempre... Quando se fala de autotradução, todo mundo gosta de ouvir o autor, né?
Ainda hoje eu falava sobre isso com os meus alunos, né? Essa noção romântica do autor como aquele que está na Torre de Marfim. Hoje eu não me lembrei dessa expressão de jeito nenhum na aula, mas enfim, a noção romântica de autoria é essa, o autor na Torre de Marfim. Então, assim, essa noção eu posso dizer que prevalece, né, na visão das pessoas sobre a autotradução, de várias pessoas. Então, assim, é quase que imprescindível ouvir o autor. Então, estão lá os autores, 2 autores, um árabe e um canadense, falando sobre a autotradução, como eles a vivem, como eles a percebem, né? Sem nenhum grau de julgamento, é como eles a percebem. Há textos de pesquisadores, e aí eu destaco, assim, acho que é muito importante a visão de uma professora italiana sobre a pesquisa sobre a autotradução na China, né? Que é algo que a gente sabe muito pouco, quase nada mesmo, né? Sobre o que acontece na China. Há um outro artigo circulando, mas o único que eu conheço do Anthony Cordingley sobre a autotradução na China. Acho que esse nosso é um dos muito poucos que circulam no Ocidente, né? Sobre a autotradução na China, né? Isso é bastante interessante, bastante importante. Tem o do Fábio Regatin. O Fábio Regatin é um colega com quem eu tenho conversado bastante nos últimos tempos, num grupo de pesquisadores sobre a autotradução, uma pesquisa grande que ele tem, que reúne relatos de autotradutores, né? Então ele coloca lá o que ele ouviu, o que ele aprendeu com autotradutores. E aí a gente tem, então, uma primeira sessão com os autores e uma segunda sessão com os pesquisadores da autotradução. E na última sessão, eu considero uma última sessão porque é algo que é muito inovador, que é o artigo da Irma sobre a autotradução intersemiótica, que é algo que eu só conheço uma tese, que a Irma até cita no artigo dela, lá do Sul, mas é diferente do artigo da abordagem que a Irma usa, né? Que é bem inovador e que eu tenho assim, bastante orgulho da gente ter apresentado. Acho que é um livro bem interessante, viu? Bem interessante. No livro são discutidas possíveis razões que levam o autor a se autotraduzir. Quais seriam elas? Olha, o número de razões que levam o autor a se traduzir são infinitas, né? Infinitas. Agora, eu descobri há pouco tempo que o Julian Fuchs, ele traduziu ele mesmo A Resistência para o espanhol. Então, A Resistência foi lançado simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas para o espanhol foi ele mesmo que traduziu. E eu falei com ele. Eu também sou desse grupo que gosta muito do autor e que tem essa visão meio romântica de autoria. Então, eu sempre procuro abordar o autor. Eu abordei o Julian Fuchs no Instagram e ele me respondeu. Ele respondeu que ele traduziu para o espanhol porque ele queria voltar aos sentimentos, enfim, a vivência da escrita original da Resistência. E aí ele traduziu para o espanhol. Mas que aquela é uma tradução. Ele não reescreveu, ou como queiram dizer, o livro A Resistência. Ele traduziu. Então, essa é uma razão. Eu ainda não tinha ouvido essa razão, mas essa é uma razão. Outras razões são bem práticas. Por exemplo, alguns autores são banidos nos países de origem. E aí, se eles querem ter o livro vendido, conhecido, a obra conhecida, se eles querem sobreviver literariamente, eles se autotraduzem. Outra razão é a questão o João Baldo, por exemplo, ele diz que ele traduziu o Sargento Getúlio para o inglês porque ele era jovem e tinha ilusões, são palavras dele, né? Então, assim, ele achava que ele podia atingir um público maior, um público leitor
fora do país de origem dele. Ele tinha ganho prêmios com o Sargento Getúlio de melhor autor, né? Jabuti, né? Aqui no Brasil. Então ele achava que ele, enfim, podia atingir também fora do país um público maior, né? Ele era jovem, ele tinha ilusões, né? Como ele disse. Que mais? Outros querem resistir, como eu disse sobre os mirandeses. Eles usam a autotradução para resistir, para manter a língua viva, para manter o país, né? E o idioma vivo, como é o caso dos catalães, como é o caso dos bascos. Também na França existe essa questão linguística. E, enfim, a gente pode passar horas falando de razões para os autotradutores fazerem a tradução dos próprios livros, né? São muitas. Sim. Cobrimos, então, um pouquinho as razões. Agora eu queria te perguntar quais os efeitos mais comuns quando um autor decide, né, por traduzir o próprio livro para outra língua. Efeitos, além de ter o livro publicado em outro país e atingir um público leitor maior, os efeitos, assim, eu acho que são maiores, dependendo do autor, eu acho que são maiores no sistema literário próprio do autor. Você veja, cada vez que um crítico cita o João Baldo, quando é um artigo maior ou um artigo que vai compor uma coletânea, alguma coisa assim, eles sempre mencionam o fato dele ter vertido para o inglês os 2 livros dele. Então, esse é um efeito maior. Ele ter no sistema literário de origem dele esses louros, né? Olha só a obra dele, né? Olha só. Então, eu penso que seja esse o efeito maior. Eles dizem, inclusive no livro, o autor canadense ele diz isso, né? Que é uma espécie de é um efeito de construção da própria identidade, né? Quando eles conseguem existir nos 2 idiomas, no caso do canadense, né? Tem é um país bilíngue, né? Então tem sempre essa coisa de não saber bem, né, a quem pertence ou se não pertence, né? Essa questão do pertencimento está sempre muito presente. Ele é quem diz isso, né? Então, essa questão identitária é uma questão presente também. E é um efeito do fato de traduzir ele mesmo a própria obra. Então, esse é um outro efeito, né? Quanto à questão de resistência, eu acho que há uma satisfação pessoal do tradutor, que é também um ativista, de achar que está fazendo o que ele acha que precisa ser feito, né? Na questão dos portugueses, lá de Miranda do Douro, ele faleceu há uns 3 anos atrás, talvez, que era o mais ativo de todos os tradutores que eu já vi, né? Ele, além de traduzir a própria obra, ele incitava, acho que esse que é o verbo, outros mirandeses não só a escreverem as próprias obras, como a traduzirem, a lançarem, e ele mesmo ia atrás dos editores que podiam publicar aquelas obras. Então, assim, vou citar o Bernardinho numa aula inaugural na UERJ, né? De olhar para trás e dizer, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então, acho que há uma questão dessa, né? De satisfação quanto ao próprio ativismo, né? Mas isso é uma questão pessoal, né? Eu acho que os efeitos são menores do que as razões. Sim, em número, né? Além de organizadora de autotradução, questões sempre atuais, pontos de vista distintos, você é autora do livro Autotradução, Breve Histórico, Razões, Consequências e Práticas, ambos publicados pela EduERJ. Na sua opinião, quais são as tendências emergentes no campo da autotradução? Como você vê o futuro desse campo, né, e o seu desenvolvimento nas próximas décadas? Podemos ir por partes. Eu acho que as questões... O ativismo do autotradutor é uma questão que eu vejo, assim, em termos pessoais, né? O bilinguismo literário é uma questão
o multilinguismo, na verdade, né? É uma questão cada vez mais premente, só cresce, né? E por tabela, a autotradução, né? Mas não a autotradução linear, porque eu acho que cada vez menos os tradutores, os autores escrevem e traduzem o próprio romance, porque é uma questão muito trabalhosa que demanda muito tempo. E cada vez menos as pessoas têm tempo para se dedicarem a projetos tão longos, que é um projeto muito longo, eu acho. Talvez os autores que já têm uma carreira estabelecida possam se dedicar a tarefas tão trabalhosas, mas os mais jovens acham muito difícil, por conta da demanda de tempo de trabalho que requer a tradução, a autotradução do tipo linear, né? Que mais? Eu, de minha parte, eu tenho trabalhado mais com a autotradução acadêmica, né? Eu vejo o trabalho do pesquisador que tenta sair do ambiente, especialmente aqui no Brasil, né? O pesquisador que tenta sair do ambiente acadêmico para fora do país, como muito trabalhoso, demanda demais e é muito difícil, porque nem sempre os editores de revistas internacionais auxiliam essa entrada do pesquisador latino, eu diria, nas revistas internacionais. Na verdade, eu acho que muitas vezes eles atrapalham. Isso vai editar, vai cortar, porque acho que é isso, né? Então, é complicado, é muito complicado. Mas é uma coisa que cada vez mais o pesquisador brasileiro precisa fazer. Escrever em outras línguas. Ele não tem tempo para escrever em português e traduzir ele mesmo aquele texto para o inglês. Apesar de existirem revistas, ou melhor, existe uma revista em São Paulo que lança os volumes, sempre saem com o texto em português traduzido para uma outra língua. Em geral é o inglês, mas poderia ser para o espanhol, para o francês, para o russo, eu já vi, mas enfim, sempre um texto em português e numa outra língua estrangeira. Eu acho ótimo, porque eu gosto de autotradução, gosto de pesquisar autotradução, e tem várias autotraduções nos volumes dessa revista. Mas eu fico imaginando o trabalho de alguém que quer publicar naquela revista. Alguns são traduções alógrafas, né? Quer dizer, feitas por outros tradutores, não o autor. Mas existem também autotraduções, e até autotraduções colaborativas, quer dizer, de mais de um autor, e eles todos traduzem juntos. Então, eu acho que é isso, né? Para a gente finalizando a nossa conversa, eu queria te perguntar, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes que desejam se aprofundar mais no tema da autotradução ou explorar esse tema? Recomendação? Estudo de caso, que é o que falta, é o que está todo mundo fazendo, mas é o que todo mundo recomenda. Estudo de caso. Mas não esses estudos de caso badalados. Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, todo mundo já viu, todo mundo já fez, estudos de caso sobre os autores, tradutores que ainda estão por aí, indígenas inclusive, mas que ninguém ainda pesquisou. Então, acredito que com essa resposta a gente vai se despedindo. Professor, estamos muito felizes com a sua participação no podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite da EduERJ. Eu agradeço muito pelo convite. Achei ótima essa possibilidade do podcast, já que eu não estou no Rio e só vou estar no Rio lá mais perto do fim do ano. Então, essa possibilidade do podcast foi ótima. Agradeço muito ter sido convidada por vocês. E vamos esperar que haja aí, como consequência, muitas pesquisas sobre autotradução. Estava faltando isso, bem que eu já tentei, mas, enfim, sozinha não dá, né? Com a ajuda de vocês, eu espero que a gente consiga. Sim, é a nossa expectativa.
Para quem deseja aprofundar a discussão, o livro Autotradução está disponível no site da EduERJ, www.eduerj.com. Esse foi o 22º episódio do podcast da EduERJ, com participação de Maria Alice Antunes, narrado e roteirizado por Laís Barreto e editado por Marta Stumano. Você encontra todas as nossas produções anteriores na sua plataforma de áudio